Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Sejam muito bem-vindos ao Velocidade CBN, o seu podcast sobre Fórmula 1 e automobilismo. Estamos de volta, depois de longas 3 semanas de férias da Fórmula 1, estamos de volta porque tivemos um GP da Holanda cheio de histórias, tivemos também uma intertemporada aí da Fórmula 1 com novidades, com Cadillac anunciando sua dupla de pilotos e nesse último fim de semana, é claro, o GP da Holanda em Zandvoort, com vitória do Piastri, com uma mudança grande e importante aí no cenário da briga pelo título de pilotos, com mais um domingo desastroso para a Ferrari e também, é claro, com mais um dia do nosso Gabriel Bortoleto, que teve um domingo também um pouquinho mais complicado com a equipe Sauber. Eu sou André Neto, sou o apresentador do Velocidade CBN, hoje conto ao meu lado com a participação do Leonardo Félix, editor da revista Auto Esporte, com o nosso grande convidado do dia, o Eric Schotten, piloto da Stock Light, ascendendo aí no cenário nacional do automobilismo. Eric, seja muito bem-vindo, obrigado por participar aqui com a gente, trazendo um pouquinho de frescor jovem para essa bancada aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço, é sempre um prazer estar falando de corrida, ainda mais depois de um GP da Holanda movimentado e todas as notícias aí da Fórmula 1. Obrigado por estar com esse horário aqui para mim. Claro, Eric. A gente ainda vai conversar bastante sobre sua carreira, sobre você já tendo experiências um pouquinho mais avançadas do que a gente imagina para a sua idade, já sendo coach de pilotos mesmo com apenas 18 anos. Mas antes queria começar falando do GP da Holanda de Fórmula 1. Léo, você tirou umas boas férias aí com a gente aqui do podcast, tá de volta aqui com a gente falou bastante de briga pelo título nos últimos episódios. GP da Holanda dessa vez com uma mudança importante, Piastri ganhando, Norris abandonando. Dia ruim para o torcedor da Fórmula 1 que queria ver uma briga mais acirrada pelo campeonato, Léo? Com certeza. Olá a todos. Valeu, Eric, aí pela sua participação. André, obrigado pela parte que me toca na presença jovem, né? Me chamar de velho. Perdão. Mas fazia tempo que eu não aparecia, né? Eu saí de férias, depois eu voltei de férias e a Fórmula 1 entrou de férias. Exato. Tanto que essa canequinha nova aqui, fiquei surpreso, né? Quando cheguei, tinha uma canequinha do programa, achei muito legal. Quero a minha, já deixa encomendada. A gente faz a edição própria depois, com o rosto personalizado do Leonardo Félix aqui na canequinha. Aí depois o difícil vai ser fazer uma para cada convidado, mas a gente se vira também. Mas, enfim, falando do GP da Holanda, concordo com você, eu acho que o campeonato deu uma esfriada, acho que foi uma grande pena mesmo, assim, né, porque, assim, o Piastri e o Norris, eles já não são os pilotos mais carismáticos do mundo, assim, não é aquela disputa de título, assim, né, tão empolgante, como foi, por exemplo, Hamilton e Verstappen em 2021, né, que foi uma disputa... Que pegou fogo fora da pista também, né? Acho que o Piastri e o Norris também têm se mantido muito contidos nesse sentido, até de brigas lado a lado, mas também de fora da pista, ninguém se cutuca, é tudo tratado com muito respeito, acho que o pessoal até gostaria de ver o negócio pegando um pouquinho mais de fogo. Concordo com você plenamente, é por aí, e a gente sempre vinha falando aqui do quanto que o Norris precisa sempre estar ali, não deixar o Piastri se desgarrar, o quanto isso seria ruim para ele, e foi exatamente o que aconteceu, né? E dessa vez, infelizmente para ele, sem nenhuma culpa dele, né? O fim de semana, eu acho que era um fim de semana que parecia desenhado para ele por causa dos treinos livres, em que ele foi dominante. O Piastri, na hora do vamos ver, achou ali uma volta, né, pouquinho melhor que a dele, 12 milésimos e conquistou a pole. Isso já fez uma diferença enorme na corrida. Eu não acho que o Norris fosse conseguir reverter a ordem ali na corrida. Mas, de qualquer forma, em vez de ele sair com 18 pontos e uma vantagem que subiria de 9 para 16, ele ficou sem nada, o companheiro ganhou e ficou com os pontos todos. Então, realmente um desastre para ele. Eu acho que a partir de agora, apesar de ainda ter muita coisa faltando para o campeonato, acho que é muito, muito, muito difícil ele conseguir reverter. São 34 pontos de vantagem agora para o Oscar Piastri em relação ao seu companheiro de equipe, o Lando Norris. A gente ainda tem mais 9 corridas aí na temporada, então ainda tem bastante tempo para o Norris tirar essa desvantagem, mas é isso, né? Uma temporada muito equilibrada dos dois até aqui,
vai ser difícil o Norris conseguir remar tudo isso. Ele precisa ganhar várias corridas chegando à frente do Piastri e ele não tem conseguido fazer isso de uma forma constante. Eric, eu queria passar para você sobre esse assunto da briga pelo título de pilotos. Eu tenho perguntado aqui para todos os nossos convidados se eles têm alguma preferência aí nessa disputa interna da McLaren. Se você gosta mais do Lando Norris, se você acha que o Piastri está um pouquinho mais à frente nessa disputa, que ele tem um mental um pouco mais forte. Você, como um jovem, mas que também já tem um lado de coach, de treinador de pilotos, tem algo nesses dois aí que você acha que coloca um pouquinho à frente na briga pelo título? Primeiro que é uma briga pelo título decepcionante da parte dos dois, porque realmente, como foi falado, eu esperava mais disputa, esperava, tipo, Rosberg e Hamilton batendo os dois, Isso. algo mais apimentado ali nessa Exato. disputa de título. Afinal, campeão mundial, né? E aí tá os dois ainda meio cuidando um com o outro. Acho que as reuniões pré-etapas são muito de apaziguar todo mundo e tinha que ser colocar mais lenha na fogueira agora. E minha preferência, eu gosto do show, gosto do entretenimento, eu não torço pra um específico, mas se, se pudesse escolher um, hoje Piastri. Eu acho que Piastri merece mais o título, sabe? Eu acho que o Lando Norris ainda não é um cara com mentalidade ou potencial para ser campeão. Ele é um cara rápido, tá num carro muito bom e só tá disputando com o companheiro de equipe. Se ele estivesse disputando com outra equipe ainda, como se fosse, como foi com o Verstappen, e ele perdeu, acho que aconteceria com qualquer outro piloto lá do grid numa equipe que tenha a mesma potência, né? Aham. E ali com o Oscar, acho que vai dar Oscar. É muito difícil ele reverter esse campeonato, a não ser com quebras ou qualquer outra coisa. Porque batida também agora entre os dois não vai mais ajudar ele, porque ele tá na desvantagem. Então agora ele que tem que ganhar as corridas, né? E foi legal isso de você falar do apimentado, acho que é um termo bem apropriado para a situação do campeonato, que falta essa pimenta a mais. E me lembrou muito também de 2021, que o Verstappen ele tinha um discurso muito de eu não sei se eu vou ter essa chance em algum outro momento da minha carreira de brigar pelo título, que nem ele teve naquela primeira temporada com o Hamilton ali de 21. Obviamente depois o Verstappen teve muito mais chance de ser campeão de novo, tanto que ele é o atual tetracampeão, mas me parece que falta um pouco dessa percepção pro Norris e pro Piastri, assim, de ter essa noção de que, olha, estamos num último ano de regulamento aqui, pro ano que vem pode mudar tudo, a gente pode ir lá pro fim do pelotão de novo, e acho que é um pouco desse risco de se jogar um pouco mais, de brigar um pouco mais, acho que tá faltando um pouco isso entre os dois, acho que entra nessa linha de falta de pimenta, de uma disputa um pouco sensal mesmo entre as duas McLarens pelo título nessa temporada, por enquanto até aqui, né? A gente não teve nenhum grande momento de embate entre os dois pilotos, não teve nenhum acidente mais marcante entre o Norris e o Teve no Piastri. Canadá, mas É. que aconteceu o Norris na mesma hora já falou assim, a culpa foi minha, desculpa, foi Sim. mal e acabou. Ele foi um erro até juvenil dele, né? Ele Foi. só abriu pro lado errado, acertou a roda porque ficou sem espaço do muro interno. Tipo, acho que fosse Hamilton teria jogado por fora, se fosse Rosberg teria jogado por fora e levado a disputa por mais voltas, né? Não foi o caso lá que eles bateram cedo. Sim, então, e é isso, a gente não teve até agora uma disputa de fato mais acirrada, mais longa numa corrida entre os dois. Teve na Hungria, o Piastri chegou a ficar perto do Norris ali no fim da corrida, mas é isso, não teve ninguém tentando fazer muita ultrapassagem um pra cima do outro, e acho que tá faltando esse momento, esse ápice, assim, na briga do título pelos dois, porque até aqui, me parece que a gente vai chegar no fim do campeonato e vai ser uma resolução muito pouco memorável, assim, de título, não vai ser algo que daqui a 10, 15 anos a gente tá falando, pô, e aquela temporada do Piastri com o Norris que pegou fogo, não sei o que, não, vai ser, o Norris faltou um pouquinho ali, o Piastri foi mais consistente, foi campeão. Amigos, antes de eu continuar a conversa aqui com vocês, eu só preciso fazer aqueles pedidos de sempre. Para você que está assistindo a gente aqui no Velocidade CBN no nosso youtube.com/cbn, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo o que você achou dessa corrida, desse GP da Holanda, dessa situação agora do campeonato da briga pelo Mundial de Pilotos e, claro, de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações para você não perder nenhum episódio do nosso podcast. Para você que escuta a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça de deixar a sua avaliação aqui do nosso podcast, claro, de compartilhar com todo mundo, com família, com amigos, com todo aquele pessoal que gosta muito de automobilismo para ouvir o nosso episódio aqui também, os outros episódios, os que vêm por aí ainda nessa temporada de 2025. Agora sim, voltando para o assunto GP da Holanda, Léo, queria voltar contigo para a gente falar de outro assunto que também acabou começando a ficar recorrente aqui, que é a Ferrari. A gente tinha falado mais especificamente sobre Lewis Hamilton nos últimos episódios, porque ele parece estar cada vez mais abatido, sentindo o fato dessa parceria com a Ferrari não estar dando certo até aqui.
Mas esse fim de semana específico da Ferrari foi um show à parte, assim, dos vários que a Ferrari já deu nessa temporada e nos últimos anos também, assim, se for pegar um recorte um pouquinho maior. Eu gosto muito da situação que ocorreu no começo da corrida, que o Hamilton pediu um undercut, a Ferrari não parou ele, parou o Leclerc. E aí, com a chuva caindo na pista em Zandvoort, o Hamilton foi lá e bateu. A Ferrari perdeu o Hamilton na pista e o Hamilton ainda acabou com o undercut do Leclerc, porque todo mundo entrou no box por conta do safety car. Para piorar a corrida da Ferrari, o Antonelli ainda deu no Leclerc, e aí o Leclerc nos proporcionou uma grande imagem, né? Ele tem sido um cara que tem sido muito emblemático nessa situação de sofrimento de um piloto na Fórmula 1. Sentado ali no morrinho da curva 3 em Zandvoort, olhando a vida passar triste com mais um abandono. E essa Ferrari que, Léo, surpreendentemente ainda é segunda colocada no Mundial de Construtores, mesmo não passando confiança nenhuma. Pois é, né? Muitas nuances, né, pra gente falar de Ferrari. Mas a Ferrari, ela já tá perdida há muito tempo, né? E é incrível como grandes pilotos, mesmo grandes campeões, vão pra Ferrari e parece quase adquirir um estado meio depressivo, Sim. assim, né? Isso aconteceu com o Vettel, tá acontecendo com o Hamilton. E o próprio Leclerc. O próprio Leclerc, eu acho assim que o Leclerc ele já tá longe de ser um novato. Ele estreou na Fórmula 1 em 2018, né, pela Sauber, se eu não estou enganado, isso, 2018. Então, ou seja, ele já está aí na sua sétima temporada. Oitava temporada. Então ele já não é mais tá longe de ser um novato. Então eu acho que, claro, tem a questão do próximo ano, né, de como vai ser a ordem de forças no próximo ano, e tudo pode acontecer, e a Ferrari pode começar o ano que vem com um canhão ali nas mãos e dar a grande oportunidade que ele precisa, mas eu fico me perguntando se não seria o caso, porque eu considero o Leclerc um piloto excelente. Somos dois. Né, o que vai ser da carreira dele, assim, se ele vai realmente se tornar o Jean Alesi da atual geração e ser o cara que nunca conquistou nada na carreira porque ficou preso na Ferrari. E quanto ao Hamilton, era uma coisa que pra mim, honestamente, era meio previsível, porque o Hamilton já vem numa curva meio descendente da carreira dele. Ele já estava sofrendo na Mercedes, nas mãos do Russell nos últimos anos. Desde 2021 ali, né, quando o regulamento mudou, esse carro asa, ele parece não ter se adaptado muito bem, ele já tá mais velho, né, já não é mais tão jovem, e ter que lidar com o Leclerc, que é um piloto muito rápido, e com a Ferrari, que é uma equipe muito complicada, que ele não tem o que ele tinha na Mercedes, né, Sim. que é estabilidade ali atrás. esperteza nas estratégias e tal. Dá pra ver que ele sofre com a falta de tino ali da Ferrari para lidar com as situações de corrida, né? E o que você falou do GP da Holanda é exatamente isso, assim, eles erram com a estratégia dos dois, aí o próprio Hamilton também não se ajuda, bate sozinho, atrapalha o Leclerc, aí depois a Ferrari para o Leclerc de novo, aparentemente sem necessidade, tanto que quando o Antonelli bateu no Leclerc, a reclamação dele pelo rádio foi essa, foi assim, a gente não precisava ter trocado os pneus estavam bons, aí vocês me jogaram no meio desse pelotão e acabou a minha corrida. Então, realmente, assim, sobre a Ferrari ainda ser segunda colocada no campeonato, acho que tem muito mais a ver com a falta de consistência do Kimi Antonelli e a falta de um segundo piloto na Red Bull. É basicamente por isso que eles ainda estão em segundo lugar no campeonato de construtores. Sim, e a margem diminuiu um pouco agora para a Mercedes, que chegou um pouquinho mais perto de novo, Red Bull também, mas a Ferrari segue sendo a segunda colocada, a McLaren está com o dobro de pontos da Ferrari lá na primeira colocação já. E o Leclerc ainda, só para fechar o assunto da Ferrari, ele tinha, assim, se a Ferrari fizesse o simples, ele era terceiro colocado nessa corrida, assim, sem maiores dificuldades, era um pódio tranquilo para ele em Zandvoort, considerando, claro, o abandono do Lando Norris. Mas quem se deu muito bem com essa situação toda da Ferrari, com o abandono duplo, com a quebra do Lando Norris, foi o Isaac Hadjar, francês novato, que acho que até aqui segue sendo a grande sensação dessa turma de novatos. O Bortoleto foi muito em alta aí para a pausa de férias da Fórmula 1 depois de pontuar em 3 das últimas 4 corridas, mas acho que no recorte da temporada o Hadjar segue sendo o melhor dos novatos, com alguma folga até, e ele coroou
essa temporada muito boa dele até aqui, com um terceiro lugar em Zandvoort, fruto de uma classificação excepcional dele, que largou em quarto, e depois de uma corrida muito sólida, de uma estratégia boa da Racing Bulls, mas o Hadjar chegou a ser atacado por Leclerc, por George Russell, por vários pilotos, e segurou a posição dele, manteve essa posição, e é um pódio para a Racing Bulls que não via desde 2021, quando Pierre Gasly foi terceiro na Espanha. Então já faziam 4 anos que a Racing Bulls não tinha, naquela época ainda Toro Rosso, mas que essa equipe B da Red Bull não tinha um pódio. E aí, Eric, você, como também piloto jovem, mas que já trabalha com outros jovens, você estava conversando aqui com a gente antes que você já atua meio nessa transição de kart para carros, o Hadjar vindo nessa transição de Fórmula 2 para Fórmula 1. É surpreendente ver um jovem já chegando, arrebentando assim na Fórmula 1, conquistando pódio, terceiro lugar. Como que você vê esse primeiro ano do Hadjar na Fórmula 1? Eu confesso que é surpreendente por ser ele, porque na Fórmula 2 ele disputou o título com o Bortoleto, mas não tinha um desempenho consistente, o que é muito o contrário do que ele está fazendo na Fórmula 1, porque a gente não vê ele qualificando uma hora em 20º, outra hora em 8º. A gente vê ele numa consistência, até para AlphaTauri é difícil isso, né? Então, ele consegue entregar o que a equipe pede. E até acho que ele deveria subir para principal, só que também subir para principal Não é tem quase sido como muito bom. subir para Ferrari, é meio complicado ali, pode ser um afundador de carreira, e ele tá no ascendente. Eu acho que até ele deveria sair da Red Bull e ir para uma equipe maior, assim, para ele se tornar um piloto número 1 numa equipe top 4 sem ser a Red Bull no momento atual. Mas ele é da academia Red Bull. E a transição para ele, que eu acho que favoreceu ele, é que na Fórmula 2 ele já estava na academia da Red Bull. Então, com certeza, ele já convivia com os engenheiros da Fórmula 1, ele já convivia no ambiente da Fórmula 1. Então, ele já não era mais um novato. Até porque, com certeza, no contrato ele já tinha alguma coisa de Ele chegou a fazer treino expectativa. livre e Exato, tudo ele já tinha expectativa de subir, então ele já tinha uma certa experiência. Também ele deve ter dado algumas voltas, seus 300 quilômetros, 500 quilômetros num dia de teste privado com os carros antigos, como todos os outros pilotos fazem. Então, por ele já vir numa academia, e aí ele vem numa equipe que já tem A e B, favorece ele já a essa adaptação. Ele não precisa desenvolver nada novo, já está tudo muito pronto. Eu acho que essa transição dentro da academia Red Bull ainda segue sendo, pelo menos quando o piloto chega até a equipe B, segue sendo muito bem feita. E esse próximo passo que a Red Bull tem falhado em acertar há muitos anos já, de tirar o piloto da equipe B para colocar na Red Bull mesmo. E eu acho a temporada do que o Hadjar tá fazendo muito boa, como o Eric falou, é consistente e isso é fundamental para um estreante, né, mostrar consistência. Mas eu acho que ele tem uma certa vantagem sobre outros estreantes, que é o sarrafo que ele tem. É verdade. Que é o Liam Lawson, né? Que é um piloto mais fraco do que é o George Russell, é um piloto mais fraco em relação ao próprio Nico Hülkenberg e tudo mais. Então eu acho que as condições em que ele estreou são mais favoráveis e isso tem ajudado ele. Claro, ele tá tendo todos os méritos, tá sabendo aproveitar essa oportunidade nas condições em que elas estão se apresentando, e isso é excelente. Mas eu acho que ele tem um bom carro e um parâmetro de companheiro de equipe que é mais fraco do que os outros estreantes, né? A gente vê, por exemplo, o Antonelli tá sofrendo, né? Ele começou até bem o campeonato, mas tá sofrendo muito. Sim. Cometendo muitos erros agora. Eu acho que a gente mostra isso mostra, né, o quanto você às vezes colocar um novato numa condição de muito destaque no começo ali pode ser perigoso, né? Você pode fritar ali um pouquinho o piloto. Mas é isso, o Hadjar tá de parabéns aí pelo ele vem conseguindo. E novamente segue o pedido do teste para a gente colocar o Verstappen na Racing Bulls e ver de fato quão bom é esse carro ou não. Era isso que eu ia comentar agora. Outra coisa que ajuda ele é que a Red Bull tá numa curva decrescente. Então, a gente não sabe o quão realmente é uma equipe B. A gente já vê uma Sim. muito perto, talvez até melhor, porque a gente vê um quarto dele e um terceiro do Verstappen até o momento da batida, né, do motor do Norris. E assim, os tempos muito próximos, né? Desde o quali, desde os treinos, sempre muito próximo. A gente vê que ele crava o segundo piloto da Red Bull com força, todas as sessões, todos os treinos, quali, e é justamente isso que também ajuda ele. Até acho que
trazer ele para o Verstappen para Racing Bulls ia ser bem legal. Acho que é a curiosidade que todos temos, né? Principalmente nessa temporada justamente disso que o Léo falou, de ter essa comparação para saber aonde que de fato é o potencial desse carro da Racing Bulls, o quão pior ele de fato é que o carro da Red Bull em si, da equipe principal. Léo, para a gente fechar o assunto do GP da Holanda específico, mas não da Fórmula 1, porque eu ainda quero tratar de Cadillac, fim de semana do Gabriel Bortoleto, mais uma vez classificou na frente do Hülkenberg, mas aí um domingo muito complicado e acho que uma das grandes oportunidades desperdiçadas, não só do Gabriel, mas acho que da Sauber num geral, nessa temporada até aqui de 2025. Pois é. Eu não sei se uma das grandes oportunidades, porque o carro da Sauber não estava tão bem nesse fim de semana, né? Tanto que ele largou em 13º. Acho que valeu mais uma vez por ele ter ficado na frente do Hülkenberg na classificação. Inclusive eu fiz aqui um levantamento. O Bortoleto está com 9-6 contra o Hülkenberg em grids de largada. E quando a gente compara com outros estreantes, o Berman perde pro Ocon de 9-6, o Antonelli perde de 14-1 pro Antonelli. Pro Russell. Pro Russell, perdão. Eu falei o Antonelli pro Antonelli. Pro Antonelli, Parabéns pra mim. O Antonelli anda perdendo bastante pra ele mesmo, Pra mas ele nesse também. caso era pro Russell. Pro Russell. E claro, aí tem o Hadjar que ganha de 10-3 do Lawson, mas o Lawson também é praticamente um estreante, Sim. então o sarrafo é mais embaixo. Então o Bortoleto é o único estreante que contra um piloto veterano já de mais calibre vem conseguindo mostrar mais velocidade. Isso é um excelente ponto. Nessa corrida da Holanda em específico, eu acho que foi bom assim para dar uma Relembrar onde que a Sauber tá. Exatamente, uma administrada nas expectativas, né? Porque já tava todo mundo Sim. achando que ele ia já começar a brigar por pódio. A gente, calma, minha gente, calma. E foi uma sucessão de erros, né? Ele teve, acho que, um problema de embreagem na largada. Ele largou muito mal. E depois, na tentativa de recuperar as posições, a estratégia foi horrível ali na corrida, meio nada com nada. Ele deu muito azar no primeiro safety car também, que a hora que ele entrou nos boxes, ele trocou os pneus, a hora que ele tava saindo, foi a hora que o Hamilton bateu. Então, ele fez o pit stop, assim, segundos antes do safety car entrar na pista pela primeira vez, e aí depois todo mundo que veio atrás parou de graça. Exato. Então, também não deu muita sorte, enfim. Então, é um fim de semana daqueles, assim, de aprendizado, mais uma vez. Mas eu acho que valeu por ele, mais uma vez, conseguir superar o Hülkenberg em classificação. Isso acho que é bem importante para ele continuar nessa toada. E eu falei de oportunidade desperdiçada para a Sauber, era mais no sentido de que a gente teve, por exemplo, o Berman, que largou do pit lane chegando em sexto com uma Haas, que para mim tá no mínimo no mesmo nível da Sauber, se não até um pouco abaixo. O Ocon pontuou também, então a Haas colocou os dois carros entre os 10 primeiros. A Aston Martin, que é outra concorrente próxima aí da Sauber na tabela, também colocou os dois carros nos pontos. E a Racing Bulls, obviamente, teve o pódio do Hadjar também. Então o pessoal ao redor da Sauber ali na briga de construtores pontuou muito bem. A Sauber ficou sem nenhum dos dois pilotos entre os 10 primeiros. A Williams com o Albon também. É verdade, né? o Williams com o Albon também. A Williams já tá um pouquinho mais à frente aí, né? Um pouco mais sólida no quinto lugar, mas as últimas corridas em termos de desempenho não estava pontuando também. E até pensando também que 4 dos principais carros do grid não pontuaram, né? As duas Ferraris, o Norris e o Antonelli, que tinha a punição pela batida. Então, tinham 16 carros, 10 para pontuar. Acho que dava para a Sauber ter colocado pelo menos um, pelo menos na minha visão, é mais nessa linha. E aí, para a gente fechar o assunto Fórmula 1 e a gente conversar mais especificamente com o Eric, eu queria trazer a notícia da última semana, antes da corrida, antes do GP da Holanda, que foi o anúncio dos dois pilotos da Cadillac, equipe que vai estrear na Fórmula 1 na próxima temporada, que acertou com o Sérgio Pérez e com o Valtteri Bottas. Optou pela experiência máxima aí, dois pilotos com 35 anos, mas que têm mais de 5 corridas, acho que o Pérez ganhou 6, o Bottas 9 ou 10 corridas na Fórmula 1, se eu não me engano. São pilotos que têm experiências longas em duas das maiores dinastias recentes da Fórmula 1, o Bottas na Mercedes, o Pérez na Red Bull nos últimos anos e que ficaram de fora do grid na última temporada. A Cadillac optou pela experiência, falou-se muito de nomes jovens, de Mick Schumacher, do Felipe Drugovich, que a gente estava aqui na torcida para ter 2 brasileiros no grid, e até de outros nomes um pouco mais fora da curva, Jack Crawford, o estoniano, que é o Paul Aron, que é da academia da Mercedes, também foi outro nome que apareceu aí, foi ventilado, mas no fim das contas a Cadillac foi de experiência, foi de Sérgio Pérez e Valtteri Bottas.
Te agrada a escolha, Leonardo Félix? Não muito. Não empolga, né? Não empolga, exatamente. Eles foram por um caminho meio de zona de segurança, assim, né? Eu acho que pode ser bom por um caminho, né? Assim, de trazer com 2 pilotos experientes ali, ajudar nesse desenvolvimento inicial. Me parece que a ideia é essa. Mas eu acho que faltou um pouquinho de ousadia ali, sabe? Me lembrou muito os tempos da Toyota, né? A Toyota que fazia essas coisas, Aham. né? Contratava uns pilotos assim, era Trulli. Trulli Ralf Sim. Schumacher, ou mesmo antes da Toyota, quando ela começou na Fórmula 1, ela tinha o Mika Salo, que era um Verdade. veterano, e o Alan McNish, lembra? Um escocês. Puxa vida. Um escocês que ele já tinha mais de 30 anos, ele nunca Sim, tinha corrido na Fórmula sim. 1 e ganhou a oportunidade de correr pela Toyota em 2002, enfim. Me lembrou muito isso, assim, essa estratégia, e no caso da Toyota não deu muito certo, né? Eu acho que, sei lá, eu torço para que seja uma primeira etapa de planejamento e que para a próxima etapa daqui a 2 anos, que eles pensem em pilotos que, né, que realmente tem uma carreira mais promissora do ponto de vista de crescimento junto com a Sim. equipe ali, né? Não me parece que Bottas e Pérez seja a dupla para isso. Eric, gostou das escolhas da Cadillac? Também queria ver um piloto mais jovem, pelo menos ao lado de um mais experiente. Ah, com certeza eu queria ver algo mais jovem no grid, né? O grid tá precisando se reformular, precisa entrar mais pilotos jovens. Essa última leva foi boa, mas se a gente levar a última década, pouca gente nova entrou assim e realmente fez uma carreira lá dentro. Muito por falta de oportunidade, como foi com o Drogovic. E a gente tem esse exemplo mais que perfeito, né? Me parece ser muito o jeitão americano da Cadillac, e pelo conservadorismo, e pela galera mais antiga da experiência. Não é muito a galera britânica lá da Fórmula 1 que querem sempre ter um cara experiente para pelo menos ter uma base e uma aposta, né? Eles apostaram um pouco. E também me parece que é uma estratégia, talvez até inteligente, é um jeito barato de você contratar experiência, né? Porque são 2 pilotos que, apesar de com certeza ter um salário alto, não são salários de campeões mundiais. Os dois apenas têm vitória, não têm campeonato mundial. E são 2 pilotos com muita experiência nas 2 melhores equipes das últimas, sei lá, 2 Sim. décadas. Então, a gente tem muita experiência, um custo mais baixo do que contratar essa galera muito experiente, como, por exemplo, a Ferrari contratou o Hamilton. E também, no início, que é muita coisa nova, eu acho que é uma aposta realmente inteligente. Não é legal, mas é uma aposta inteligente de você ter escolhido a experiência, né? Porque uma equipe nova vai ter que desenvolver muita coisa É. desde o zero. Você vai levar pelo menos uns 4 anos para você ter uma base da equipe. Uma que você vai estar em autódromos novos, toda corrida é uma coisa nova. Você tem um autódromo de alta velocidade, baixa velocidade. Agora no GP da Holanda você tinha curvas com banking, que outros autódromos não têm. Em Monza você tem uma reta. Então eles vão levar pelo menos uns 3 anos para desenvolver um carro minimamente decente ali, para estar pontuando alguma coisa. Imagina que é difícil para Sauber, que já vem numa transição de uma equipe, aí vai vir para Audi, vai ser outra transição de equipe, vai ser difícil para eles. Com a Cadillac vai ser muito mais difícil. Eu acho que é uma aposta inteligente, mas óbvio que o público tava querendo algo mais jovem, né? Sim. Novamente, tá faltando pimenta ali na Fórmula 1 esse ano. Então a gente quer que pelo menos uma equipe lá do fundo do grid comece a pimentar. Sim, acho que falta esse suspense, assim, de vai Isso. chegar um nome novo, vamos ver como que ele vai render. E agora, assim, sobre isso, a Cadillac está preparando o seu nome novo, que não é tão novo assim, que é o Colton Herta. Desde os tempos de Andretti, quando o projeto da entrada desse grupo da GM era da Andretti, já se falava na ideia de trazer o Colton Herta, que é piloto da Indy lá nos Estados Unidos, para a Fórmula 1. E agora crescem os rumores de que na próxima temporada o Colton Herta vai fazer a temporada da Fórmula 2, para disputar a Fórmula 2 com a Prema, que é uma das principais equipes aí da categoria de base. E aí o plano seria justamente ele fazer a temporada de Fórmula 2 para ele adquirir os pontos necessários de superlicença e aí sim conseguir correr na Fórmula 1. Teve uma tentativa recente da Alfa Romeo de colocar o Colton Herta na Fórmula 1 e ele foi barrado por conta da superlicença. Tentaram pedir especialmente para a FIA para liberar a superlicença, reclamaram muito da pontuação que é dada à Fórmula Indy, inclusive, mas o Colton Herta naquele momento teve a sua entrada na Fórmula 1 bloqueada. E agora, por outras vias, parece que a Cadillac vai tentar esse projeto novamente de colocar o Colton Herta, e a ideia é ter ele na Fórmula 2 na próxima temporada para ele pegar esses pontos de superlicença que faltam, e aí sim, ele ser esse jovem na equipe.
Aí a gente vai ter uma disputa muito interessante para ver entre Pérez e Bottas quem que sobrevive aí nessa Cadillac. Mas isso é claro, são projetos para o futuro ainda dessa equipe que vai fazer a sua estreia na próxima temporada. E agora a gente tem praticamente só um assento aberto na Fórmula 1 para 2026, que é o da Alpine, ao lado do Pierre Gasly. Sabe-se lá o que o Flávio Briatore vai querer fazer para a próxima temporada. Criticou mais uma vez publicamente o Franco Colapinto nesse último fim de semana. Vamos ver se o argentino segue ou não na Alpine para a próxima temporada. Mas agora sim, encerramos o assunto Fórmula 1. Tinha bastante coisa para falar nesse podcast, porque a corrida foi movimentada, porque teve o anúncio da Cadillac. Mas, Eric, queria falar sobre você, piloto da Stock Light, começando uma carreira nos carros de turismo também. Você teve uma mudança aí de trajetória, chegou a correr nos Estados Unidos, mas eu queria começar do início mesmo da sua carreira, de quando que você começou a correr de kart, como que foi as suas primeiras experiências num autódromo, correndo, como é que começou a paixão pelo automobilismo, Eric? Bom, diferente de muitos casos, ninguém na minha família competia profissionalmente ou já estava inserido nesse meio. Meu pai sempre gostou de trilhas, por exemplo, e carros no geral, mas não tinha uma experiência em autódromos. E aí no aniversário, eu queria um quadriciclo e aí meu pai não tinha como me dar um quadriciclo pela logística, sabe? Não tinha Sim. onde eu andar com o quadriciclo e na garagem não ia fazer sentido. Aí, na minha cidade, eu ainda morava em Rio do Sul, Santa Catarina, antes de eu vir para São Paulo. E lá tinha um cartódromo, pequeno, mas tinha um cartódromo. E aí ele me incentivou o kart. E ele me mostrou, pra sorte dele eu topei na hora. Foi muita sorte, que ele já tava com o roteiro pré-definido pra continuar incentivando, levar um mesinho ali pra eu topar, mas no primeiro vídeo que eu vi eu topei. E aí eu comecei a treinar de kart, e aí como um hobby, assim. E aí eu comecei a me destacar na cidade, comecei a evoluir, comecei a ir pra outros campeonatos, comecei a vencer uns campeonatos, disputar outros. Aí eu fiz meu primeiro brasileiro, fui bem no meu primeiro brasileiro, cheguei em terceiro numa das classificatórias. Acabou que por falta de experiência não cheguei a vencer nenhum título brasileiro naquela época. E aí, assim, do hobby virou profissional no momento que eu tinha meus 14 anos e aí a Fórmula 4 Brasil veio para o Sim. Brasil e a gente ainda numa dúvida se fazia ou não fazia. E aí meu pai passou essa responsabilidade para mim de definir o que eu queria fazer. E aí eu escolhi a Fórmula Delta como transição, muito pelos custos, a Fórmula 4 ainda era muito caro. Sim. E aí eu performei muito bem. Então era naquela transição de vai virar profissional ou não, dependia daquele ano. Era um hobby, eu gostava, mas ainda não era o profissionalismo que é hoje com a Stock Light, por exemplo. Então eu me destaquei, eu venci, fui campeão naquele ano, recorde de vitórias, foi muito bom. E aí novamente, meu pai passou a responsabilidade para mim, para eu definir o que eu ia fazer com a minha carreira. E aí eu falei, olha, eu quero ir para os Estados Unidos, porque lá tinha uma bolsa, se você era campeão, você ganhava 70% do valor da próxima Aham. temporada. E eu falei, olha, isso é interessante, quero ir. Meu pai falou, ó, você tem um tiro, um one shot. Então eu falei, não, vou tentar. E aí foi um ano maravilhoso, foi realmente muito bom aquele ano nos Estados Unidos. Eu aprendi muito sobre a cultura do lugar, mas assim, eu performei bem, não tive um carro competitivo ao ponto de disputar o título, mas a minha entrega foi muito boa o ano todo, mesmo em momentos difíceis, tipo, não tinha como disputar pódio, por exemplo, porque não tinha um carro competitivo, mesmo assim eu tava lá sempre dando o meu melhor, sabe? Isso mudou a minha vida, não só a minha Aham. carreira. Isso é muito bom. Meu pai também sempre comentou comigo que foi a melhor escolha que a gente fez, foi ter ido pra lá um ano. E lá você competia O na SF USF Juniors, Juniors, né? isso. Fazia parte do programa do Road to Indy, que é o que tem essa Sim. bolsa. Hoje eles mudaram o nome, é o SF Pro Championship, mas é o caminho pra Indy, né? Eles incentivam muito mais como é o Road de Fórmula 1 hoje em Sim. dia. E que é meio que todo mundo por conta própria, né? E aí, numa dessas mudanças, eu só tinha um tiro, não deu certo, eu tive que voltar. E aí eu entendi sobre o business do negócio, que o esporte, ele é movido por paixão de todos, do torcedor, do piloto, do mecânico, do chefe de equipe, porque todos querem de alguma forma fazer parte da vitória, é meio que isso, torcendo ou participando, Uhum. eh, tendo uma função, mas eu entendi que precisava ser um business, precisava de ter um negócio por trás. E aí eu acompanhei a Stock Car e decidi que eu queria agora a Stock Car. Então eu vim pro Brasil, cheguei até a fazer um teste de NASCAR, aqui a NASCAR Brasil, não foi pra frente, a gente não achou a categoria interessante, e aí fui pra Stock Light e graças a Deus, novamente uma segunda escolha muito certeira.
Então hoje estou bem contente na Stock Light para fazer essa transição para Stock Pro. E como é que foi essa mudança assim em geral de primeiro pegar os carros de Fórmula, saindo do kart aqui no Brasil para a Fórmula Delta, depois lá na USF Juniors nos Estados Unidos e também depois agora para essas uma temporada e meia que você tem de Stock Light, essa transição para os carros de turismo. Quão diferentes são esses carros? Como que foi esse processo de adaptação para você? Uma coisa que foi muito favorável para mim é que desde o kart eu sempre adiantei os processos. Então, no kart é dividido por idade as categorias. E aí também aumenta a potência, muda o composto de pneu. E aí desde cedo, meu chefe de equipe sempre me adiantou um ano. Então eu era sempre o mais jovem da categoria e Aham. eu ficava pouco tempo em cada categoria. Eu sempre ia adiantando os processos. Então meio que me acostumei a sempre estar nesse período de inexperiência que tem que aproveitar o máximo tempo, né? E aí, uma coisa que mudou muito para os carros os carros em geral, no automobilismo, é que você tem pouco tempo. No kart a gente treina toda semana e no carro é só nos finais de semana de corrida. É verdade. Então, novamente, você tem que se adaptar muito rápido. E aí, por estar desde o início sempre buscando me adaptar rápido, evoluindo as categorias cedo, hoje eu chego com a mente preparada, de certa forma, para estar adiantando esses processos. E eu sempre gostei muito de me dedicar aos estudos, assim, sabe? Não diretamente aos estudos da escola, mas diretamente aos estudos Aham. do meu profissional, sabe? Então, eu saía da pista, eu ficava vendo on-board, eu até comentei uma vez com o engenheiro que eu tenho mais voltas assistidas minhas do que voltas completadas, sabe? Aham. Então, isso sempre me ajudou nessa transição. Para o Fórmula, era bem parecido com o kart. Então, velocidade, carrega velocidade, tem downforce. E aí, quando você vai para o carro, é um carro pesado. Carro pesado era um V8, eu andava com 4 cilindros nos Estados Unidos, vim para o Brasil um V8, muito mais potência, só que também o dobro do peso. Então, a Sim. dinâmica veicular é muito mais lenta. As coisas acontecem muito mais lento, só que muito mais no detalhe, sabe? As coisas acontecem mais pré-programadas, então você tem que pré-meditar o que vai acontecer, porque o carro ele não vai 100% aonde eu quero, eu tenho que prever o que vai acontecer, o que é diferente do Fórmula, porque você vira e tem muito grip, tem muita pressão aerodinâmica que ajuda. E aí tive que sempre fazer essa transição. E graças a Deus tá sendo muito bom. Ano passado eu já consegui vitórias, esse ano estamos perto das vitórias também. E aí você falou sobre os estudos, eu queria que você contasse um pouco como que isso influenciou também numa outra parte da sua carreira, que eu já cheguei a comentar aqui mais cedo, mas que é essa parte de coach, que você, mesmo com 18 anos, já está auxiliando outros pilotos, até gente muito mais velha, mais experiente do que você, a melhorar, a se desenvolver na pista, que acho que vai dessa paixão que você falou de não apenas gostar de pilotar, mas de entender como funciona o negócio e de querer se desenvolver o máximo possível. Eu sempre entendi que eu era responsável pelo meu resultado. Então, eu sempre, desde o kart, eu quis ter controle, de certa forma, do máximo possível lá dentro do meu esporte para eu conseguir fazer acontecer. E aí, quando virou profissional, isso até aumentou. Eu comecei a entender todo eh, o ao redor, sabe? Isso é muito importante. E aí, eu sempre estudei muito o carro, sempre fazia meus relatórios. E acabou que eu desenvolvi uma parte teórica muito forte, não só a minha pilotagem, mas a teórica por trás. E aí, uma vez eu recebi um convite para fazer um coach, fui bem, e aí fui recebendo mais oportunidades para trabalhar com outros pilotos, pilotos diversos, até que hoje cheguei na Porsche Cup, então estou em várias categorias. E é justamente isso, porque eu desenvolvi muito bem a teórica por estar sempre em busca daquele detalhezinho de tudo, e não só na pilotagem, sabe? O carro de corrida não Uhum. é só sobre ir pra pista, Sim. tem todo o em volta. Então, quando eu entendi que o meu resultado dependia de mim, eu comecei a levar mais a sério, eu comecei a me dedicar mais, e aí isso gerou frutos não só para minhas corridas, mas como para a corrida dos meus pilotos que eu trabalho junto. E além de estudar, você falou que você vê muito seus próprios onboards, né? Você estuda também outros pilotos com outros estilos de pilotagem? Como que funciona a formação desse arcabouço teórico aí que você cria? Você usa outros pilotos também como parâmetro? Um bom piloto nada mais é que um bom copiador, essa é a verdade. Porque a gente pensa no grid hoje da Stock Car, tem 30 carros. Hoje no grid de Fórmula 1 tem 20 carros. Ninguém faz nada diferente do que todo mundo. Só que alguém faz um detalhe mais rápido que os outros. Todo mundo copia aquele detalhe. É meio que isso. Então você vai juntando o que todos fazem de melhor e você tenta juntar na sua volta.
É claro que muitas coisas têm que ser criadas. Por exemplo, a gente teve uma etapa no Velopark que mudou a zebra. Então, o primeiro ele teve que inventar alguma coisa para passar na grande zebra que tinha numa curva nova para ser mais rápido que todo mundo. Mas aí também durou apenas um dia, porque no segundo dia estava todo mundo copiando. Então, com certeza a gente tem que não só estudar as próprias onboards para definir o que foi bom, o que foi ruim, como de todo mundo. Então, a gente não tem acesso, por exemplo, a onboard de equipes diferentes da minha, né? Eu tenho acesso aos 6 carros que fazem parte da minha equipe e a gente assiste onboard de todo mundo junto, às vezes até os pilotos juntos, com o engenheiro e tudo mais, mas telemetria a gente tem muito. Então, todos os dados a gente coleta de todos os carros. Aí eu fico vendo, revendo os dados de todo mundo para eu aprender nem que seja aquele mínimo detalhe por mais que o cara seja 3 décimos mais lento que eu, alguma coisa ele vai fazer melhor que eu. Então, é meu dever, meu trabalho eu entender o que ele fez melhor e aprender para mim. Legal. Ô, Eric, e aí nessa dupla função que você está exercendo atualmente de piloto e de coach técnico, você prefere a parte de piloto ou a parte de coach tá lado a lado ali já de o que você gosta mais de fazer mesmo? Ah, com certeza pilotar, É, né? né? Porque a parte do coach até fica aquela vontade de querer acelerar, colocar uma sapatilha pra pilotar, o macacão, o capacete, mas tá lá de tênis, o computador, o rádio. Fala, nossa, quero acelerar também. É, claro que tem a emoção por trás, mas o trabalho do coach também ele é meio gelado, porque ele não pode passar a emoção pro piloto, sabe? Ele tem que ficar ali passando a confiança pro piloto fazendo o trabalho. Então, tira um pouco aquela emoção do que é pilotar. E claro que vitória, por exemplo, a gente comemora junto e tudo mais, tá sempre junto, mas a pilotagem tem a emoção da velocidade, sabe? No coach não tem. Então, com certeza hoje, pilotar. E nessa de pilotar, queria que você falasse um pouquinho sobre como que tá essa sua temporada da Stock Light. O que que você ainda tem de calendário, de agenda aí para essa temporada de 2025 também? Bom, metade do campeonato já foi, restam mais 3 etapas. Essa semana, em dia 6 e 7 de setembro, vai ter em Cascavel minha corrida. Serão 3 baterias, uma no sábado e 2 no domingo. Isso é bem legal, porque restam 3 etapas, mas são 9 corridas, né? Aham. Então ainda tem muito chão pela frente. E aí eu tenho o Velocitar, a, a quarta etapa, a quinta etapa do campeonato, e a última etapa, teoricamente, Brasília. Então tem bastante chão, tem 9 corridas. Esse ano tá sendo complicado, tive alguns problemas, quase como uma Ferrari. Mas assim, o ritmo tá sempre lá. Então, sempre muito presente desde os treinos, quali. Falta encaixar, a gente não tem pit stop, mas falta encaixar algumas coisas para tá largando mais na frente, tá evitando algumas disputas ali do meio do pelotão, que é complicado, muita Sim. batida. E eu tive um problema também na última etapa, pau no motor, por exemplo, eu tive uma bobina que quebrou, e aí não tinha potência, não tinha o que fazer, mas para a próxima etapa a confiança vem mais alta, porque eu acho que tudo que tinha para acontecer já aconteceu, então agora, se Deus quiser, a gente vai conseguir vitórias, pódios, quero voltar a comemorar, estourar champanhe e torcer com o pessoal. Boa. E quem que são as figuras que te inspiram, assim, na tua carreira? Não precisa nem ser, pode ser, claro, outros pilotos, mas pode ser outros esportistas, enfim, quem que te inspira? Assim, hoje do esporte, como eu falei, eu não torço para alguém, mas eu aprecio muitos pilotos, sabe? Então, por exemplo, o Hamilton e Verstappen, para mim, são 2 pilotos hoje que são exemplos do que fizeram. São excelentes pilotos. 2 têm estilos muito diferentes. E aí, não é sobre copiar 100% eles, mas sobre ter a inspiração, entender o que eles fizeram de certo e trazer para minha realidade, trazer pro meu automobilismo, né? E assim, hoje na Stock Car tem Gabriel Casagrande também, que eu gosto bastante, Arthur Leist também. Arthur Leist, piloto jovem que chegou já agora, meu amigo também. Então, tem uma galera que eu me inspiro, vamos dizer, nacionalmente e mundo afora também. E assim, fora do automobilismo, eu acho que é, aí tem Jesus também, né? Daí da parte da minha religião, de também estar sempre incentivando nessa parte da vida, sabe? Então, é isso. Aham. Eric, muito obrigado. A gente vai agora fazer uma troca na nossa bancada. Quero agradecer ao Leonardo Félix, que hoje voltou de férias, a Fórmula 1 voltou de férias, ele voltou também. Sempre um prazer, Léo. Obrigado pela participação com a gente aqui hoje. Valeu, Andrezão, Eric, todos os nossos ouvintes, espectadores, e nos vemos na próxima. Valeu! Valeu, Léo. A gente agora vai Obrigado. fazer aquele nosso pit stop rápido aqui na nossa bancada do Velocidade CBN.
o Léo deixa a gente e vai vir aqui agora a nossa colega Cris Bertelli, do Geleb, que vai fazer as últimas perguntas para o Eric Schotten, o nosso convidado aqui de hoje. Cris foi muito bem na troca aqui de pilotos, já está posicionada ao meu lado. Cris, seja muito bem-vindo ao Velocidade CBN. Faça suas perguntas para o nosso convidado. Olá, Eric. Prazer, tudo bom? Prazer. Vou fazer algumas perguntas agora bem mais voltadas para a área de investimento. Estava ouvindo você falar ali e vi você falando muito sobre a sua vontade de estudar, que você olha muito ao redor, que você observa muito o cenário, né? Isso é muito importante também quando a gente fala de investimentos. Você costuma estudar antes de fazer algum tipo de investimento? Você costuma olhar o cenário quando você pensa em fazer algum tipo de investimento? Com certeza. Eu acho que o investimento você tem que pensar no micro e no macro, né? Então, tem a sua realidade, a realidade do seu país, a realidade da sua família, e você tem que pensar muito no propósito daquele investimento e estudar o que vai ser útil para você, né? Às vezes curto tempo ou longo prazo, né? Então, a preparação, aquele estudo é muito importante. E assim como no mundo da Fórmula 1 e no automobilismo em geral, tem muitos termos em inglês, né? No investimento também. Você tem alguém que traduza esse mundo do investimento para você? Como que você conduz esse pedaço da sua vida? Assim, eu acho muito importante, quando se fala de investimento, o seu patrimônio ali, né? Então, pode definir o futuro da sua vida, da sua família. Eu acho muito importante ter profissionais juntos, ou uma certa base que te apoie, que realmente faça um trabalho bom com você, e você também ter a vontade de buscar entender. Então, ler, pesquisar, às vezes no próprio lugar que você investe, ter essa base. Você fala um pouquinho também dos onboardings e dos testes, né? Que você olha os pilotos e fica aprendendo aquilo que deu errado. No mundo dos investimentos, se você erra, você acaba tendo prejuízo, né? Como que você lida com isso? Você já teve alguma experiência ruim nesse sentido ou como você lida com esses aprendizados? Assim, no automobilismo tem a regra que é no risk, no gain, né? Então a gente tá sempre arriscando, não tem como a gente performar e ficar cauteloso. Não existe isso no nosso esporte. Uhum. E aí é um pouco diferente do que a vida, porque você pode escolher os seus riscos ou não. É claro que, novamente, tendo aquele controle do que você quer fazer, né? E estudando a sua realidade, a realidade do que você quer com seus investimentos. E no automobilismo, lógico que a gente também não arrisca para todos os lados. A gente a gente não chega a calcular exatamente o risco versus o ganho, mas a gente sempre entende, por exemplo, na chuva que uma zebra vai escorregar. Por mais que talvez você ganhe 2 décimos, não compensa se você está liderando a corrida. Agora, se você é 20º, talvez compensa. Então, é muito sobre você também se entender se vale a pena ou não o risco. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eric, então com isso, quero agradecer a sua participação. A gente fecha aqui a nossa entrevista. Muito legal ouvir toda a sua trajetória, mas ouvir um piloto tão jovem, já com tanta maturidade também, fazendo um trabalho tão diferente que é esse de coach. Obrigado pela sua participação aqui. Sucesso nesse restante de temporada para você na Stock Light, Eric. Muito obrigado, eu agradeço a participação de todos e agradeço o espaço aqui também. Valeu, esse foi o Eric Schotten, nosso convidado aqui de hoje do dia. E com isso, meus queridos, chegamos ao fim dessa edição do Velocidade CBN do dia 1º de setembro, pós-GP da Holanda de Fórmula 1. Quero agradecer aqui também o pessoal da nossa equipe técnica, com o Altair Cunha, com a Débora Gonçalves, todo mundo que coloca esse programa no ar. Agradecer também a Cris Bertelli, ao Leonardo Félix, que estiveram comigo aqui também na bancada do podcast dessa semana. Para fechar o episódio, aqueles pedidos de sempre. Você que está assistindo a gente no YouTube da CBN, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo o que você achou da corrida da Holanda, o que você achou da entrevista com o Eric, quem que você quer ver aqui no nosso podcast. E é claro, de se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhum episódio do nosso Velocidade CBN. Para você que ouviu a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça de deixar a sua avaliação no podcast e, claro, de compartilhar esse episódio com todo mundo, família, amigos, todo o pessoal que curte automobilismo ou até aquele pessoal que você está querendo convencer a começar a acompanhar a Fórmula 1 e os outros esportes a motor. O Velocidade CBN, que voltou de férias da Fórmula 1 nessa semana, já volta a semana que vem. A pausa é muito mais rápida, porque no próximo fim de semana a gente tem o GP da Itália da Fórmula 1 em Monza, tradicional circuito da Fórmula 1,
fechando aí justamente a perna europeia da principal categoria do automobilismo mundial. Semana que vem, na próxima segunda, a gente já está de volta trazendo toda a análise de tudo o que acontecer em Monza. Eu sou o André Neto, o programa de hoje fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.